14 horas, nós já estamos ao telefone com o nosso convidado, o doutor Júlio Moraes Oliveira, que é professor, também advogado, fala conosco da capital mineira, e com ele nós vamos conversar justamente sobre o evento agora do próximo domingo de Páscoa, quando já é tradição aqui no nosso país se presentear com ovos de Páscoa. E o nosso assunto com o nosso convidado é justamente as compras online, já que tem, portanto, aí plataformas online que permite que a compra seja feita de produtos sem a necessidade de um espaço físico. É onde nós vamos então entrar no assunto, né, doutor Júlio? Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É sempre muito bom receber o senhor nos microfones aqui da nossa emissora. Muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês aí. Estou sempre à disposição da Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Pois bem, as lojas têm sempre a característica, né, de ter, portanto, um cliente satisfeito. Ou seja, a satisfação da empresa é ter realmente o cliente muito satisfeito. Mas para que seja garantida essa satisfação de quem vai comprar aí os seus lotes de ovos de Páscoa e que esse produto chegue realmente dentro do padrão, né, que o cliente quer, inteiro, sem qualquer tipo de problemas, para que ele realmente faça, portanto, aí o presente. Quer dizer, quais os cuidados que a pessoa deve ter, até porque a compra vai ser feita numa determinada distância, vai ter, portanto, deslocamentos até chegar às mãos, portanto, aí do cliente. Quer dizer, chegando de forma em que o cliente não fique satisfeito, ele pode reclamar dessa compra, no caso aqui o produto sendo ovos de Páscoa, que é muito sensível e além do mais perecível, doutor Júlio? Ô Walter, pode sim. Todas as vezes que o consumidor adquire um produto que é perecível, que é muito frágil, o fornecedor tem que criar formas de enviar esse produto da forma que ele não se estrague, não se deteriore e nem quebre durante o transporte, né? Porque o transporte muitas vezes vai ser feito pelos correios ou por um outro meio. Então, isso pode vir a acontecer. Então, esses estabelecimentos que trabalham com esse tipo de prestação de serviço, normalmente eles têm embalagens que vão proteger esse produto durante o transporte. Mas se por um acaso o produto chegar avariado, deteriorado, esse consumidor realmente pode recusar receber esse produto e pegar o seu dinheiro de volta em função da compra ter sido feita fora do estabelecimento comercial. E o Código de Defesa do Consumidor dá aí um prazo de 7 dias de arrependimento em casos de compra feitas fora do estabelecimento comercial. Entendo. Quer dizer, no ato da compra é importante que o cliente ele faça esse conjunto de observações em termos da qualidade, em termos de como o produto vai chegar e como ele quer que chegue, doutor Júlio? Sim, é importante ele ter ciência sobre esses aspectos, porque isso faz diferença inclusive no próprio preço do produto, né? Já que o fornecedor muitas vezes vai ter que colocar isopores ou algum tipo de proteção naquele produto para ser embalado, enviado. Então isso tende muitas vezes a encarecer o preço do produto. Então o consumidor tem que entrar em contato com o fornecedor, né, perguntar como esse produto vai ser enviado, né? Geralmente esses estabelecimentos também, eles colocam o prazo do envio, isso tem que ficar muito claro para o consumidor, para poder saber se o produto vai chegar no prazo ou não que o consumidor quer. Então isso tudo tem que ficar muito claro contratualmente para evitar problemas futuros. Agora, esse tipo de compra, utilizando, portanto, aí o sistema virtual, paga primeiro para receber depois ou recebe primeiro para pagar depois, doutor Júlio? Isso, existem as duas formas, o Walter, pode ser feito das duas formas, mas o mais comum hoje as pessoas comprarem através de grandes lojas, né, de grandes fornecedores que estão na internet, que são intermediadores aí dos consumidores e dos fornecedores que vendem esse tipo de produto. Então, vou dar como exemplo aqui, a Amazon, Magazine Luiza, são sites que as pessoas normalmente compram os produtos, às vezes até de outros fornecedores, e aí eles são intermediadores dessa relação jurídica aí. Então, essa situação é muito comum hoje, tá? Então, isso acontece com muita frequência nos dias atuais. Perfeitamente. Agora, em termos de risco do produto, o risco, de alguma forma, ele fica por conta do fornecedor ou fica por conta de quem
comprou realmente o produto. Porque é aquela história, né, doutor Júlio? País nosso, de tamanho continental, de repente uma pessoa está no norte, está buscando no sul ali, portanto, uma embalagem de bombom, um pacote, uma caixa, e tem que atravessar o país. E olha que as nossas condições climáticas realmente se alternam bastante. E um produto como esse, super perecível, que é no caso aí o chocolate, no caso o ovo de Páscoa, se não tiver bem, de certa forma, armazenado, embalado, pode chegar só o mingau, né? Ou seja, derretido o produto. E aí, como é que fica, doutor? Quer dizer, o risco é do fornecedor ou o risco também é dividido com o cliente, no caso o consumidor? Não, o risco nesse caso é o risco do fornecedor, né? No caso, por exemplo, que tenha mais de um fornecedor envolvido nessa relação, o Código de Defesa do Consumidor usa o que a gente chama de teoria da aparência. O que significa essa teoria da aparência? Bom, eu comprei um produto num grande fornecedor que tem um site grande na internet, só que quem vai me entregar é uma pequena empresa. Na hora na hora que acontece algum problema, a justiça entende que ambos são solidários, ambos vão responder pelos problemas ocasionados ao consumidor. Então não interessa se o problema foi da pequena loja ou se foi do grande site ali que ofereceu aquele produto. Os dois vão responder solidariamente pelos problemas ocasionados ao consumidor. É porque o consumidor entende que quando ele está comprando numa página dessas grandes de internet, por exemplo, ali por trás você tem uma grande marca. Então existe uma relação de confiança do consumidor com aquele determinado site ou com aquele determinado fornecedor. E muitas vezes ele não percebe que quem está oferecendo o produto, muitas vezes é um lojista pequeno, é um pequeno comerciante, e isso meio que vincula os dois, né, na hora da relação de consumo. Entendo. O senhor falou na questão do prazo, né? Tem que estar muito claro quando é que o produto vai chegar até o consumidor. No caso, domingo de Páscoa, vamos entender que domingo é a data em que haverá, portanto, a troca, portanto, dos presentes, ou então a entrega, portanto, dos presentes. No caso, aí a embalagem com o ovo de Páscoa. Quer dizer, se esse produto chegar na segunda-feira, quer dizer, o domingo de Páscoa já foi. E aí, qual seria o procedimento no caso aí do consumidor, caso ele queira realmente adotar uma providência, doutor Júlio? Bom, o consumidor, como está comprando fora do estabelecimento comercial, se o produto chegar fora do prazo estipulado, ele pode pedir a devolução do dinheiro de volta, e se ele entender necessário alguma coisa nesse sentido, ele pode inclusive pedir reparação por danos morais ou materiais em função da não entrega no prazo. Mas tem que ficar muito claro que hoje em dia os estabelecimentos estipulam uma data de entrega e o consumidor muitas vezes tem ciência dessa data de entrega. Então o consumidor também tem que ficar muito atento para ele poder fazer o pedido que caiba nesse tempo, nesse intervalo de tempo entre ele comprar e ele receber o produto. Porque dependendo do lugar onde ele mora, cidade em que está sendo fornecido o produto, isso pode levar alguns dias. Então isso também tem que ficar muito claro para o consumidor. Agora, se o lojista prometeu entregar numa data específica e ele não entrega, o consumidor, como comprou o produto fora do estabelecimento comercial, ele pode devolver o produto e receber o dinheiro de volta e, se houver necessidade, pedir reparação por danos morais ou materiais na justiça. Do lado do fornecedor, eu quero crer que tem aquela questão da pessoa chegou para entregar, mas não tinha ninguém para receber. Quer dizer, isso pode acontecer também, doutor Júlio? Pode, isso pode acontecer também. E isso aí, de certo modo, dividiria a responsabilidade com o consumidor, né? Caso não tenha ninguém para receber, né? E normalmente os correios ou as empresas de entrega, eles anotam isso muito claramente para poder demonstrar que houve a tentativa de entrega e o consumidor não estava lá para receber. Então o consumidor tem que ter um cuidado com isso também, né? Porque pode ser que o produto tenha sido tentado entregar a ele e ninguém estava presente lá para receber, e isso pode realmente ocasionar um problema futuro aí para o consumidor e para o fornecedor. Uma outra questão também que eu gostaria de avançar com o senhor, doutor Júlio, é a questão do preço, né? Do produto. Claro, cada um é dono do seu bolso, é dono, portanto, do seu dinheiro, mas em termos de orientação, porque até hoje o fornecedor ele procura, de certa forma, facilitar a vida do consumidor, do tipo, olha, se comprar X itens desse produto, você pode pagar até em 10 vezes, em 12 vezes. Agora imagina a pessoa comprar
ovos no valor X e pagar em 12 vezes, passando aí, portanto, ali o cartão, ou seja, comprar da forma, naquele velho dilema, custe o que custar, né? Não quer passar sem, portanto, festejar essa data. Qual a recomendação que o senhor teria para o nosso público ouvinte, quando a questão é justamente essa, né? Preço alto, dinheiro curto, mas eu não quero passar batido nesse evento tão importante para a família. Como é que a gente poderia entender este ponto, doutor Júlio? Ô Walter, você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho visto nas redes sociais aí, aqui no Brasil nós temos inclusive publicidades de ovos que custam R$4.000, R$5.000. Nossa, ovos feitos por cozinheiros gourmet, né, por essas pessoas muito conhecidas e tal. E o ovo de Páscoa normal, dos fabricantes normais, vamos dizer assim, também está muito caro, né? Inclusive tem alguns estabelecimentos que estão até fazendo publicidade, que eu acho até extremamente abusiva, para que o consumidor use o saldo do FGTS para poder comprar o ovo de Páscoa parcelado. O que para mim é um absurdo, né? O FGTS, doutor? Exatamente, eu vi várias publicidades nesse sentido aí, para usar o saldo do FGTS para poder comprar um ovo de Páscoa, para garantir o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, Walter, ele está muito vinculado à questão principalmente das crianças, né? Tem gente que não abre mão disso por causa das crianças, por causa, né, daquele momento ali. Hoje em dia eles vêm ligados a brinquedos e outras coisas, então isso é muito atrativo para a criançada. Agora, se o consumidor não tiver problema com isso, ele pode procurar outras opções, ovos caseiros, ele pode procurar as próprias barras de chocolate, que são muito mais em conta, ele pode fazer pesquisa na internet. Então, assim, existem várias opções. O problema é que muitas vezes as pessoas não abrem mão, né, do próprio ovo em si, que tem todo um aspecto comercial aí, principalmente relacionado às crianças, né? Então, acho que fazer uma boa pesquisa, fazer uma boa análise aí, se pode ou se não cabe no orçamento, é interessante. Tá muito bem. Por isso que eu gosto de conversar com o senhor, doutor. O senhor já chega e já, de certa forma, já esclarece aí para a pessoa. Agora ela vai aceitar ou não, né, o que o senhor pontuou. Pelo menos fizemos a nossa parte, né, doutor Júlio? Com certeza, com certeza. Uma feliz Páscoa para o senhor, para toda a família. É sempre muito bom conversar com o senhor. Até uma próxima e muito obrigado pela gentileza, doutor Júlio. Eu que agradeço, Walter. Digo mesmo a respeito aí da Rádio Justiça e de vocês aí. Um abraço a todos e feliz Páscoa a todos. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Tá aí, né?